Sejam muito bem-vindos ao Em Checkmate Talk Jurídico, um podcast onde o direito e o mundo dos negócios se encontram no mesmo tabuleiro. Aqui, cada episódio é uma jogada estratégica. Vamos analisar cenários, prever movimentos e colocar grandes temas jurídicos em xeque, com convidados que são verdadeiras peças-chaves do mundo jurídico e do universo corporativo. Eu sou a professora Cristiane Pauli. Eu sou o professor Lúcio Lorenzon. E assim como no xadrez, aqui nada é por acaso. Cada argumento, cada decisão, cada ideia tem impacto. E nesse jogo, a inteligência, a técnica e a visão de futuro definem o resultado. Prepare-se para discussões profundas, provocações necessárias e insights afiados, porque no nosso talk, o jogo só começa quando a conversa sai do lugar comum. Nosso convidado hoje é o Dr. Eugênio Facchini Neto, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, integrante da 9ª Câmara Civil deste tribunal, doutor pela Universidade de Firenze na Itália, mestre pela Universidade de São Paulo, magistrado desde 1980, jurista, professor universitário. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem, o horário que vamos nos escutar, né? Uma satisfação estar aqui, nesse ambiente maravilhoso, impressionante dessa instituição, né? Antônio Meneghetti, então estou à disposição. Doutor, é um prazer recebermos vocês aqui nessa casa, um motivo de grande orgulho para nós. E eu acho que uma pergunta que nos gera curiosidade, não só a nós, né, Lúcio, mas a todos os alunos, com certeza, e pessoas que estarão nos ouvindo é: o desejo da magistratura, ele existiu desde o início da graduação, ele surgiu depois, teve um start para isso. Como é que foi, doutor? Bom. É curioso, porque a magistratura não esteve no meu plano A, nem esteve no meu plano B. Isso que o meu pai era magistrado, era juiz, né? E às vezes até coisa da adolescência, né? Já que o pai quer ir por aqui, então eu vou querer ir por lá. Mas eu comecei a faculdade pensando em seguir a carreira diplomática. Eu não pensava em seguir a carreira jurídica, né? Eu já tinha morado um ano nos Estados Unidos e gostei daquela história. Enfim, mas lá pelo 3º ano da faculdade eu desisti desta ideia e vejam só, né? O plano B foi ser advogado criminalista. Porque como qualquer estudante de direito, a primeira paixão é o direito penal, criminologia, todas aquelas teorias, né? Pelo menos foi comigo, com meus colegas, né? Então eu queria seguir esta carreira. Depois terminei o curso, né? E surgiu a oportunidade de disputar uma bolsa para o mestrado na CAPES, né? Em São Paulo. Daí eu fui fazer e daí eu acabei fazendo na área do direito civil, né? Direito agrário mais especificamente, né? E eu estava sempre com a ideia de ser advogado. Mas enquanto estava lá, abriu no Rio Grande do Sul o concurso para pretor, que na época era um concurso para temporário, eram 3 anos com talvez uma recondução por mais 3. E o meu pai me convenceu, né? Quem sabe, né? Só por 3 anos, então para ganhar segurança. E eu acabei então me inscrevendo, fiz o concurso, passei e comecei então com a ideia de ser algo temporário. Mas bastaram, né, 30 dias de experiência para eu perceber que eu tinha nascido para aquilo, né? Eu adorava, né? Eu adorei a experiência, né, de ser magistrado. E daí, sim, eu não pensei em mais absolutamente nada, a não ser, né, fazer o próximo concurso para juiz de direito, né, que aconteceu 1 ano e meio depois. E daí, desde 1982, né, eu sou juiz. E absolutamente realizado. Me sinto muito bem, 45 anos, esse ano completando, né? E se eu tivesse que começar de novo, teria feito exatamente a mesma coisa, né? Adoro o que eu faço, me sinto realizado no que eu faço, né? Como toda qualquer profissão, sempre tem a parte chata, né? Às vezes a parte repetitiva, burocrática, né? Alguns compromissos, mas fazer justiça no sentido de pegar um processo complicado, em que às vezes a solução mais fácil não é aquela que satisfaz, dá uma satisfação muito grande, um senso de realização muito grande quando se a gente dá o trabalho de pensar um pouquinho mais, né? Pensar de forma diferente, encontrar uma solução, isso dá uma satisfação muito grande, né? Então, às vezes, quando preside uma audiência e resolve
quando eu estava no primeiro grau, né, e resolve bem a questão, né, e a gente vê, né, os olhos das partes atingidas, né, e a gente percebe que mexeu na vida daquelas pessoas, e num bom sentido, numa boa direção, né, é muito, muito, muito bom. Claro que isso não é só magistrados que vão sentir isso, acredito que advogados também têm a mesma sensação de realização quando conseguem uma vitória importante, justa, né, para os seus clientes, né. Então, acho que eu poderia dizer para alunos nessa direção, né, procurem sempre fazer aquilo que faz brilhar os olhos, né. Trabalho que se faz sem amor não é trabalho, tem outro nome, chama-se escravidão, né. Então, fazer o que gosta é a coisa mais gratificante que tem, tá? Perfeito. E doutor, sabes que quando nós estamos com os nossos alunos, e tenho certeza que o senhor vive essa experiência, o que eles mais têm de dificuldade logo no início do curso é de entender que aquela pressão de decidir se vai para a parte privada ou se vai ficar no público, que momento que ela tem que ser tomada, né? Sim. Eles ficam naquela angústia de saber assim, olha, os meus pais gostariam que eu fizesse um concurso, mas eu sinto que eu gostaria de advogar. E aí, ora, eles ficam se penalizando porque eles estão querendo uma área A, como por exemplo, Sim. a área criminal, mas eles vão conhecendo outras disciplinas. Sim. E no final do curso dizem, pois é, eu poderia olhar para esse lado aqui. O senhor daria algum conselho para um aluno que está com essa grande dúvida sobre essas angústias dessas situações hoje que nos colocam a ter que responder tão cedo sobre algo que é para a vida toda? É muito complicado, pergunta de $1 milhão, né? Mas, porque assim, eu acabei de dizer que eu comecei com uma ideia, né, e fui alterando, né, ao longo do caminho e me sinto perfeitamente bem, feliz com a minha escolha, né? Sabe-se lá se eu tivesse feito uma outra escolha seguindo no primeiro, no plano A ou plano B, eu também eventualmente estaria satisfeito, né? Às vezes as oportunidades vão surgindo, então nós temos que ter flexibilidade cada vez mais nesse mundo que muda incessantemente, né? Não temos dogmas, ideias fixas, né? Então tem que ter sensibilidade para o momento e eventualmente aproveitando as oportunidades. E sobre essa dúvida que foi colocada, né? Às vezes o pai está sugerindo isso, né, e eu estou querendo aquilo. Em princípio, seria interessante seguir, né, o coração, aquilo que faz brilhar os olhos. Mas, por vezes, sim, a recomendação de um pai que às vezes tem conhecimento, se é da área, e tem conhecimento melhor, sabe onde é que estão as melhores oportunidades, às vezes é sensato, né, escutar a voz da experiência, né? Mas então o que eu diria é, pensa, reflita, analise, busque informações sobre essas possibilidades, essas alternativas profissionais. O mercado está bastante saturado, você sabe, mas eu sempre acreditei, há sempre lugar ao sol para aqueles que efetivamente, né, investem em si próprios. Estudo, não desperdiçar tempo, que é a coisa mais preciosa que tem. E quando eu digo não desperdiçar tempo, eu não estou falando em apenas ficar estudando o tempo inteiro. Eu tenho a perfeita consciência de que a vida passa fora dos livros, fora dos processos, né? Mas, né, para viver a vida com intensidade, ou seja, vivendo plenamente, mas também, né, investindo na carreira, que é outra fonte de satisfação, e uma satisfação muito grande, né? Não só o dinheiro, né, que normalmente é uma consequência, né, uma boa remuneração, que é uma consequência natural de um sucesso, né, profissional. Claro que é bom, ninguém vai fazer sejam pobres e sejam felizes, não. Mas a atividade em si é muito... O prazer no exercício da atividade, né, é muito bom. Então, está saturado o mercado, né, em geral, né, mas para os bons, para aqueles que se dedicam, né, eu sempre achei que há um lugar, né, próprio, mas tem que investir. Não esquecer de viver, mas tentar tirar e cortar o tempo inútil. E hoje em dia, né, com as redes sociais, é um sumidouro de tempo. É ótimo, ninguém vai voltar atrás, né, informações rápidas, etc. Mas 90% é informação inútil, não serve para nada, a não ser eventualmente para uma conversa de boteco de 5 minutos e nada. Mas perde-se um monte de tempo nisso aí. Então, assim, disciplina mental, saber onde investir o tempo, né, deixar o tempo sagrado para os estudos, aprofundar, né, viver a vida, não esquecer jamais disso, né, e tentar eliminar esses sumidouros de tempo, né. Isto acho que é o que faz a grande diferença. Todos nós temos 24 horas num dia. Todos nós temos que dormir um pouco,
temos que nos, né, o asseio, refeições, né? Então ninguém vai mais longe porque tem 40 horas no seu dia. Não, todo mundo tem. Então é a diferença do que fazemos com o nosso tempo que faz, né, a diferença. Só para brincar, né? Eu recordo quando estava na faculdade, naquela época a gente estudava Pontes de Miranda, os professores, né? Recomendavam, e realmente a leitura ótima época, né? Maravilhosa, né? E eu pensava, mas como é que pode esse homem escreveu tantos tratados, né? De direito privado, 60 volumes, comentários à Constituição, né? Comentários ao Código de Processo Civil, tudo em 17, 18 volumes, uma coisa impressionante, né? E eu pensava comigo, bom, teve um momento na sua vida, e isso é certo, que ele sabia tanto direito quanto eu sei agora. Evidente, porque ele não nasceu sabendo, ele foi acumulando. Claro que no caso dele ele sabia, eu já estava, né? Ele sabia isso na segunda semana da faculdade, possivelmente, né? Então, assim, a diferença é como se organiza o tempo, o que se faz, o que se investe, né? Sem descuidar da vida tal como ela é, lá fora, né? Afetos, amizades, a coisa mais importante que tem, mas não desperdiçar o tempo, né, em coisas inúteis, né? Doutor, se me permite, o senhor tem toda uma trajetória, não só profissional na magistratura, são muitos anos, como pretor, como juiz, como desembargador, sim, mas também tem toda uma trajetória acadêmica, de formação acadêmica. Sim. O senhor não se descuidou disso, né? E na sua visão hoje, o que está faltando na formação desse jovem jurista, desse jovem advogado, diante da nossa formação tradicional, para a preparação desse jovem advogado ou jurista do século XXI? E também que habilidades o senhor acha que é indispensável, que na sua vivência, na sua rotina de julgador dentro do tribunal, o que mais lhe impacta que esses jovens que estão se preparando precisariam desenvolver de habilidades para além, obviamente, da habilidade técnico-jurídica? Terminasse fazendo uma colocação importante. Não dá para descurar o saber, digamos, tradicional, a dogmática jurídica, né? É isso que nos permite, né, boas fundações a partir da qual, né, nós edificarmos um edifício. Então, assim, acho que essa geração está mais complicada, vamos colocar, porque aquele saber, né, tradicional, uma boa formação de direito civil, penal, processual, constitucional, para nós era quase que suficiente para seguir uma carreira, né, na advocacia, na magistratura, fazer um concurso lá naquela época, 45 anos atrás. Hoje não basta, mas não é que isso não precisa mais, né? Eu vou apenas fazer cadeira de empreendedorismo, né? Não, eu tenho que ter essa base sólida, né, de instituições, se eu for seguir uma carreira jurídica. Óbvio, bem entendido, né? Porque tem gente que faz um curso pensando, sei lá, funcionário público só quer para outras finalidades, não vai exercer. Então, mas aquele que quer fazer do direito a sua vida profissional, em qualquer das áreas, né, do leque que abre, né, eu continuo sustentando, tem que saber e saber bem o direito, mas não só. Aí tem que estar aberto, né, a toda essa capacidade de inovação, de flexibilidade, né, ir além, né, mas sem descurar o estudo, né, tradicional. Enquanto aluno, eu digo, eu sou professor até hoje, né, completo ano que vem, 45 anos de magistério, somando o meu tempo de interior, né, na Universidade de Passo Fundo, e mais o da PUC, que também já faz quase 25 anos. O que eu digo para os meus alunos sempre, né, estudem para saber, não é para prova, nem pergunte, professor, como é que você vai fazer a prova? É objetivo, estudem para saber, né? Ou seja, para saber a matéria, porque é para vocês, não é para o pai, para a mãe, para a namorada, nem para o professor, né? Então, assim, a nota é uma consequência. Então, eu parava de estudar quando eu era aluno, eu parava de estudar quando, bom, agora acho que eu não tenho dúvidas. Quando a gente começa na prática, a gente vê que as dúvidas são um monte, né? Mas pelo menos ali, naquele momento da teoria, né, eu parava de estudar, né, para a prova, né, quando, bom, está tudo resolvido. Na minha cabeça eu compreendi a matéria, né? E daí a nota boa vem como consequência. Né? Então, mas não, e também assim, eu dou aula de responsabilidade civil, que supõe muitas vezes matéria de obrigações, de parte geral, né? E às vezes eu faço perguntas para os alunos,
de uma matéria que eles já viram, né? E eles ficam, mas não me lembro mais. Eu disse, bom, tem que voltar a estudar, ponto. Não, o fato de ter sido aprovado naquela matéria é irrelevante, tem que buscar o conteúdo, né? Não é porque já passou que não vai ser importante, né? Então, porque isso tudo ajuda, né, a ser um profissional, a ter a base e esta base que eu acho que dá firmeza para essas novas direções que novos tempos existem, né? Inovação, flexibilidade, lidar com inteligência artificial. Quem não souber disso vai estar fora do mercado. Quem não sabe mexer com informática, etc., não adianta, vai estar fora do mercado. Então, só os saberes tradicionais não bastam mais, mas não que sejam desnecessários, né? É a base sobre a qual, né, se edifica o resto, né, e os novos saberes que são necessários, né? E a tecnologia hoje é absolutamente fundamental. Nós vamos ter ganho de eficiência, né? Mas acho que não vai propriamente substituir. Vai substituir o profissional naquilo que for atuação mais repetitiva, né? Apenas saber lei, saber legislação, jurisprudência é irrelevante. A IA faz isso com muito mais rapidez, não cobra nada, não tem sono, né? Então, só o saber repetitivo não basta. Tem que ir além disso, né? Tem que ter criatividade, né? Prudência também, né? No sentido, né, latino da palavra, né? Então, eu sei que é uma geração que está encontrando desafios maiores do que a minha geração tinha lá. O nosso era só enfrentar a dogmática, né? Conhecê-la, né? Hoje não basta mais, né? Mas são os desafios que nos fazem brilhar o olhar. Então, quanto maior o desafio e se a gente supera, maior a satisfação, né? Então, acho que é por aí. Ótimo. Verdade. E, doutor, 2 vezes na sua fala, nós acabamos encontrando essas questões que envolvem essa hiperinformação de hoje. Sim. Porque hoje nós estamos em meio a isso e é sempre muito difícil entender os limites. Sim. A gente percebe, de um lado, enquanto docentes, né, o quanto a IA ela pode ser uma ferramenta positiva, e isso não há como fugir disso. De outro lado, o quão negativa ela pode ser pela superficialidade dos argumentos, porque aí muitas vezes o aluno ele está ali completamente desconectado da aula e esperando que depois a inteligência artificial venha para resumir tudo, né? E trazer de uma forma muito mais simples aquele conteúdo que foi passado com uma bagagem que nós, né, ainda carregamos, nesse sentido de eu ainda não consegui me desvincular de ter o papel, o livro físico. Tenho uma dificuldade absurda com o meu Kindle, com o iPad, porque tudo que eu posso comprar físico e riscar é o que eu acabo fazendo. Minha alma gêmea aqui também. Viu só? Meus livros são todos riscadinhos. É muito bom, né? A gente diz que só vai marcar o importante quando vê, tá com a página inteira marcada. E, doutor, no Poder Judiciário hoje, porque a gente sabe que esses novos profissionais, eles estão vindo para o mercado e alguns deles ainda perdidos com o uso da inteligência artificial, achando que ela pode substituir tudo. Nós já andamos vendo essas notícias de desembargadores, juízes, que acabam tendo que parar tudo para dizer, não, só um pouquinho, foi inventado um acórdão aqui para trazer o fundamento. Isso na prática, doutor, de vocês já vem aparecendo com muito mais frequência? Vocês conseguem identificar isso ao chegarem as petições? Como é que está sendo esse momento para vocês, assim, do lado de lá? Sim, tá. Bom, como eu já disse antes, né, a inteligência artificial é algo que veio para ficar, pronto, relaxa e aproveita, né? Não vai ter um passo atrás. Então, o que temos é que aproveitar todas as oportunidades que ela propicia, né? E o meu colega Henrique Nietzsche que costuma dizer, né, eu quero a inteligência artificial para me ajudar a eliminar aquelas ações repetitivas, que são tudo iguais, né, que hoje a gente até, né, passa muito para os estagiários, né, porque as teses jurídicas a gente decide, faz um modelo, né, e depois é só verificar se aquele modelo se adapta àquela situação fática, mas é algo relativamente simples, né, qualquer um pode fazer, sem menosprezar os estagiários, obviamente, né, mas é algo que não precisa, digamos, da complexidade de um julgador experimentado, né, é algo mais simples. Agora, nós resolvemos também na nossa Câmara casos extremamente complexos de erro médico, em especial, né. Você imagina, eu, juiz, ter que julgar
Se um médico lá, numa especialidade complexa, neurocirurgia, errou. E eu tenho que demonstrar a culpa dele. Então, como é que eu, jurista, juiz com formação jurídica, eu vou fazer isso? Então, esses são os processos que nos chamam a atenção. E o que o colega Requinite diz, eu quero que a IA me ajude a eliminar e agilizar essa parte que não é complexa, para me liberar, para me dar mais tempo de me dedicar com mais profundidade a essas demandas que são aquelas mais complexas e sim, que exigem, né, uma experiência maior do jogador, uma sensibilidade que só vem com o tempo também, né? Então, conhecimento jurídico da mesma forma. Então, assim, ela vem e é uma janela de oportunidade também. E o que tem que ser neutralizado é essa possibilidade da inteligência artificial generativa, essa que vai criar, inclusive, né, de alucinar, como se diz, né, de criar coisas que não existem, como esses exemplos de criação de acordos, etc. Eu ainda não detectei, na minha prática, né, uma petição que tenha inventado um acordo. Mas, digamos, hoje, busca de jurisprudência é a coisa mais fácil que se tem. Então, eu não me impressiono muito com uma petição em que o advogado junte 10, 15 acordos, porque eu vou fazer a minha pesquisa. Né? Como é uma área que eu trabalho, eu faço regularmente as minhas pesquisas, eu sei. Né? Então, eu não fico, aqui tem esse acordo, então eu tenho que seguir assim. Não, não é assim que eu faço a minha pesquisa própria, e a pesquisa daí que eu faço são nos sites dos tribunais, então é quente. Né? Então, eu não me deixaria enganar minimamente por esse tipo de situação, né? Então, respondendo, né, eu, na minha experiência, ainda não vi nada que me comprometesse. O que a preocupação maior que eu tenho é nesse nível mais sofisticado da inteligência artificial generativa, os deepfakes, né? Porque sabe-se lá se alguma prova, alguma evidência que vem para os autos não é fruto de criações que eu não tenho tecnicamente como distinguir. Né? Claro, uma perícia vai fazer, mas nem tudo se faz perícia em todos os elementos do processo, né? Para saber se aquele depoimento, sei lá o que for, né? Agora, curiosamente, essa semana ainda, né, uma juíza de Nova York, né, lá no Brasil, estava fazendo uma audiência virtual e lá pelas tantas ela interrompeu a audiência porque percebeu e foi confirmado que o advogado que estava fazendo a sustentação oral era um avatar. Ou seja, criado né, por inteligência artificial e argumentando, né, a inteligência artificial colocando os argumentos na boca dele. Né? Então, isso aconteceu agora, não é ficção científica. Sim, né? também conheci. Então, assim, então é algo que assusta isso aí. Até que ponto a gente não vai, né, estar conversando, né, com uma máquina do outro lado, né? Então, isso assusta. Mas acredito também, né, que a técnica vai conseguindo neutralizar essas possibilidades que existem, né, e a gente acabar, no final, ficando apenas com a parte boa da inteligência artificial, que é aquela exatamente de potencializar, né, a produtividade, permitir que a gente faça mais, né, com os mesmos recursos, enfim. Antes da gente entrar na parte final da nossa conversa, ontem na abertura da sessão didática de julgamento, o desembargador Tasso referiu que em um momento da sua carreira o senhor fez uma interrupção na magistratura para ter uma experiência de fazer um doutorado fora do país. Né? Como foi essa tomada de decisão? Porque o tradicional, o normal é que o magistrado siga a sua carreira, não faça uma interrupção, porque isso tem reflexos, né? De antiguidade, enfim. Como foi para o senhor esse momento de tomada de decisão? Que necessidade o senhor sentiu de eu quero parar aqui e eu vou estudar, eu vou fazer o meu doutorado e fora do país também, né? Foi muito fácil. E eu explico por quê. Eu tinha feito, como eu disse, né, o meu mestrado na USP, São Paulo, logo depois que terminei a faculdade. Disputei uma bolsa da CAPES, ganhei e fui fazer seleção na USP e na PUC de São Paulo, fazer o mestrado. Né? Passei nas duas, optei pela PUC, pela USP,
completei, adorei o mundo acadêmico, né, teorias mais profundas, né, e disse, eu vou fazer o doutorado. Isso é certo. Né? Mas nesse período eu comecei a carreira. Eu não posso começar uma carreira nova e o mês que vem, chefe, estou querendo ir para o exterior. Não tem como. Então tinha que ser um plano adiado. Mas aquilo ficou marcado. Eu vou fazer. Tá? E com o tempo também me apaixonei pelo direito comparado. Né? Não por curiosidade, pena que não se tem tempo para explicar o que é efetivamente direito comparado. Não é curiosidade sobre o que os outros estão fazendo. É tentar aproveitar as coisas boas que os outros estão fazendo, ou já fizeram, e que sejam compatíveis com o nosso direito. Né? Bom, então eu queria no direito comparado. E daí tem que ser no exterior, porque nós não temos muita tradição de estudos aqui no Brasil. Né? Eu acabei optando pela Itália, por razões que não interessam aqui. E daí acabei casando, vieram os filhos, e daí, um projeto familiar. Eu vou deixar os filhos crescerem para que eles também possam aproveitar essa experiência de demorar 3 anos num outro país, etc., que abre a cabeça de qualquer pessoa. Né? Eu já tinha morado 1 ano nos Estados Unidos, esse programa de intercâmbio, então eu sei o quanto aquilo é muito, muito, muito bom em termos de experiência, né? Abre a cabeça das pessoas viver, senão a gente acaba sempre achando que o resto do mundo faz que nem a minha família, minha cidade, e não, o mundo é muito plural e diversificado. Então eu retardei esse ponto para que eles tivessem a coisa. E outra coisa, como eu disse, eu me apaixonei pela minha profissão de magistrado desde cedo. Tá? E eu disse, eu não vou me aposentar assim que der para, sei lá, advogar, qualquer outra coisa. Eu sou feliz nisso que eu faço. Né? Então eu disse, eu vou me aposentar daqui a muito tempo, então eu tenho tempo. E daí eu comecei a recusar promoção, eu estava em Passo Fundo, eu recusei promoção 11 anos. E esse foi o atraso da minha carreira. Durante 11 anos eu poderia já ter vindo a Porto Alegre, né? Mas recusei porque a vida no interior é mais tranquila. Né? E é um momento, meus filhos eram pequenos, e não adianta eu dizer, meus filhos, né, agora o pai vai trabalhar, né, e depois, quando me aposentar, eu vou brincar com vocês. Não dá. São momentos. Então, a minha opção foi, eu vou curtir a minha família enquanto na idade adequada, né, e a vida no interior era mais fácil, você sair de casa, eu deixava os filhos no colégio, meio-dia voltava, apanhava eles, almoçava em casa, de tarde eu levava de novo. Então, há um entrosamento. Porto Alegre via de regra, tu sai de manhã, volta de noite, né, cansado, etc. Não vi quase a família durante... Então, foi uma opção familiar, né, porque eu tinha tempo para seguir a carreira depois. Então, eu, deliberadamente, não era carreirista, não tinha nada que, eu quero chegar logo no tribunal. Eu vou chegar lá no seu devido tempo e agora eu vou curtir a vida na família, a vida interior, que é mais tranquila. E eu fiz. Então, eu recusei durante 11 anos a promoção. Quando surgiu, então, a oportunidade de ir fazer meu doutorado, né, eu vim conversar com o presidente do tribunal, o Porto Alegre, né, expus a ideia, etc. Né, eu já tinha passado lá, um concurso bem difícil, né, 60 candidatos, eram 4 vagas, né, e só uma para estrangeiro. E todos os exames eram em italiano, que não é minha língua nativa, né, eu estudei para aprender italiano. E não tinha limitação de livros, direito comparado. Então, assim, foi bem difícil. Mas desafios grandes, quando se supera, dá uma satisfação grande, né? Então, eu já tinha passado lá e eu fui apresentar essa alternativa para o tribunal. Ora, tu tem uma carreira exitosa, o tribunal está satisfeito com você, nós vamos sim te dar a licença que está prevista em lei, no afastamento. E eu ainda coloquei para ele, quando eu fiz o pedido, né? Ora, eu acho que seria muito justo que o tempo que o tribunal vai me conceder para ficar fazendo estudo de aperfeiçoamento, eu vou repor depois, no seguinte sentido. Quando atingir o tempo necessário para a aposentadoria, eu garanto, prometo, né, que eu vou ficar mais o tempo que eu fiquei afastado. Então, para o tribunal e para a sociedade que paga o meu salário, não haveria prejuízo, porque eu, né, descontaria no final e, teoricamente, pelo menos, né, eu voltaria mais qualificado, né, pelo estudo. Fiquei 3 anos lá, né, 2 anos por conta do tribunal, deu licença, e 1 ano por férias de licença-prêmio que eu tinha acumulado exatamente para essa oportunidade. Né? Então, eu fui prolixo demais, até esqueci o fio da meada. Do magistério. Sim, né? do magistério. Então, daí fui, e daí, então, nesse meio tempo, eu aceitei a promoção, né, que o tribunal meio que condicionou,
voltei do meu doutorado já para Porto Alegre. E claro, todos meus colegas, né, já tinham aceitado promoção, numa boa, tranquilo, né? Daí cheguei em Porto Alegre e depois a PUC me convidou, né, para lecionar lá. Daí eu retomei, eu já era professor, já tinha sido professor em Passo Fundo, né, desde os anos 80, né, e daí depois cortei relações com a UPF e fui ser professor tempo integral da PUC, né, graduação, mestrado, doutorado, que é a minha outra paixão. Então, eu sou um caso raro de alguém que tem duas paixões, ambas ardentes, e é fiel às duas. Doutor, quando o Lúcio falou que era antes da parte final, eu olhei para o relógio assustada, porque não vi que a gente já tinha passado esse tempo conversando. É tão bom quando a gente admira alguém profissionalmente e agora conhecer esse seu lado também humano com essas vivências nos deixa encantados. Mas, como eu tinha lhe dito, a gente vai fazer uma saia justa no final aqui. Que como nós temos, né, doutor, o em xeque-mate, a gente está falando de uma jogada de xadrez aqui. Sim. Então, a gente quer fazer um jogo rápido contigo, doutor. Não dá muito tempo para o senhor pensar, tá? Sim. Essa é a nossa ideia. Então, é o seguinte, um livro jurídico que os nossos alunos de direito deveriam ler. Eu já tive tantos na minha vida, porque cada momento, cada fase, a gente tem um. Na graduação, tem um conhecimento, então, eu já fui passando vários, né? Mas, sei lá, o livro que mais nessa trajetória toda e nas minhas preferências acadêmicas, eu acho que seria Os Grandes Sistemas de Direito Contemporâneo, do professor René Davy, né, que é uma introdução ao direito comparado, mostrando, né, toda a evolução do direito nos vários sistemas, como se conexam, é uma linguagem muito tem tradução, então, sei lá, é o livro que para mim foi muito marcante, foi aquilo que me fez ir para o direito comparado, como paixão acadêmica, digamos, né? Uma aula que o senhor nunca esqueceu? Olha, eu fiz o mestrado em São Paulo, como eu disse, né? E naquela época eu tive como professores o Alfredo Buzaid, que tinha sido autor do Código de Processo Civil, recém-editado, dos anos 70, né? Tive aulas com o professor Kazu Watanabe, tive aulas com o Cândido Rangel Dinamarco, e vários outros processualistas de escola, que são coisas, né? Mas eu digo para vocês, as melhores aulas que eu tive foram com um professor já falecido, Alberi Falkenbach Ribeiro, de Processo Civil em Passo Fundo. Ele sabia 100 vezes menos do que esses figurões. Ponto, eu reconheço. Mas o 1% que ele sabia, ele passava tudo para nós. Encantava. Ao passo que aqui eles nos davam algumas migalhas, né? Então, às vezes não é só o nome, autor de um monte de livro, né? É aquela didática, aquela relação com os alunos, de passar, de empolgar, de suscitar o interesse, né? Eu acho que é isso que faz um bom professor, né? Não, às vezes, uma aula puramente cheia de citações e nomes, né? Então, foram aulas, né, do professor Alberi Falkenbach Ribeiro, né, que encantava todo mundo com a sua simplicidade, nunca escreveu um livro, né, mas motivava a gente, né, um ser humano simples, um advogado fantástico, né, que me marcou. Doutor, agora uma bem polêmica. Audiência e sessão virtual ou presencial? Olha, não é tão polêmica assim, eu acho que a polêmica está um pouquinho exagerada, talvez, né? A nossa experiência ali na Câmara, nós fazemos sessões telepresenciais. Então, nós vamos lá, nos reunimos para julgar, como estávamos ali ontem, né? E os advogados que quiserem comparecer pessoalmente vão lá e fazem a sustentação oral, né, normal, né? Eu acho que não dá 10%. É 1 ou 2 que comparece pessoalmente, né, e o resto prefere, né, virtualmente, né, comparece na tela, porque o efeito, digamos, é o mesmo, né? Então, e eu sei também que alguns colegas, presidentes de outras câmaras, né, eu acho que está errado, né, mas eles, quando fazem presencial, eles exigem que o advogado
vá lá pessoalmente, né? E os advogados se queixam, às vezes são do interior, facilita. Então, assim, não é uma demanda dos advogados, eu quero só presencial, porque quando o juiz disponibiliza, os advogados muitas vezes acham mais cômodo, porque não tem o deslocamento, etc., de fazer virtual, né? Então, eu acho que o correto é essa híbrida, né? Quem pode vai, né? Se eu fosse advogado e tivesse uma causa muito importante, eu iria presencial. Eu acho que o contato olho no olho é mais eficaz. Mas, assim, eu não posso impor isso. Se o advogado acha que não vale a pena, né, vai. Porque o efeito é mesmo. Nós estamos escutando, ele vai falar virtualmente, né? Então o efeito é o mesmo. Mas tem aquele lado psicológico, não sei, o contato visual, o olho no olho, são relações humanas, né? E somos seres humanos acima de tudo, né? Isso tem um certo conteúdo de mais eficácia, eu não sei. Mas acho que é um bem, digamos, algo bom, que tem a possibilidade de fazer. Então, obrigar um modelo ou outro modelo, eu não acho bom. A mescla, dependendo das necessidades e possibilidades dos envolvidos, acho que é o melhor caminho. Fomos muito felizes na estreia desse podcast, né, professor Lúcio? Muito. Lhe agradecemos muito pela sua disponibilidade, generosidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer, uma satisfação estar aqui conversando com vocês, né, neste momento, né, e indiretamente com quem eventualmente nos assistirá, né, em momentos futuros. É um prazer poder compartilhar um pouquinho, né? Não é uma história vencedora, né? Mas é uma história de gente comum, como a maioria de vocês que estão aí, né? Não precisa ser gigante, né? Genial, né? Para ser feliz no que faz, ter sucesso, né? Basta ter disciplina, organização, vontade, uma meta, um objetivo, né? E as coisas no seu tempo acontecem. Muito obrigada, doutor. Prazer. Chegamos ao fim deste podcast do Em Xeque Mate Talk Jurídico. Gostaríamos de agradecer à Fundação Antônio Meneghetti e à Antônio Meneghetti Faculdade pelo suporte e apoio a esse grande projeto do curso de Direito. Um agradecimento especial a você, nosso ouvinte. Se você gostou dos conteúdos, venha nos visitar, venha conhecer o Recanto Maestro, a Faculdade Antônio Meneghetti e os nossos cursos. Até breve e muito obrigado.